Pai, obrigado mesmo pelo privilégio de estar neste ambiente, por ter ceado junto com os meus irmãos. Todo louvor ao Senhor, Pai. Nós cantamos a Ti, Pai, com o coração verdadeiro, com as mãos livres, com o olhar fixo ao Senhor. Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Desejamos tanto, Pai, que o Senhor continue a falar conosco. Teu servo, Pai, está à sua disposição. Pastor Cássio, Pai, tem sido usado pelo Senhor há anos. Certamente não será diferente hoje, agora. Fala conosco, Pai. Que o nosso coração seja, Pai amado, assim, quebrantado diante do Senhor. Seja sensível à Tua voz. Fala conosco, Pai querido. Seja conosco hoje, para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Novamente é um privilégio poder assumir o púlpito da nossa amada Igreja Cristã Evangélica em Santa Clerlândia. Meus irmãos, o mês é Quem é Deus? E o título, Deus o Todo-Poderoso. Muito simples. Essa palavra nos diz muita coisa. E hoje nós vamos tentar entender um pouco mais a respeito desse Deus. E o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para a gente poder estudar um pouco mais hoje está no Evangelho de Lucas. Você que está com a sua Bíblia, então eu convido a abrir Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com uma sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo o entendimento do Senhor nosso Deus. Pai, pedimos que o Espírito Santo, que está nos corações de todos nós, possa encher-nos de entendimento, de sabedoria, nos dar compreensão da tua palavra, para entendermos um pouco mais do Senhor, para compreendermos um pouco mais da tua soberana vontade. Encha-nos de entendimento, e esse entendimento faça parte da nossa vida e da nossa existência para todo sempre. Amém. Às vezes, eu não sei se os irmãos também pensam assim, mas de vez em quando eu me pego imaginando, analisando o meu conhecimento. Aquilo que eu entendo como próprio de Deus. Daquilo que Ele tem para cada um de nós. E eu fico imaginando, será que esse conhecimento, ele é satisfatoriamente completo? Porque completo não tem como, na verdade. Mas ainda assim eu fico me indagando de se as minhas ações estão agradando ao Senhor. Se eu compreendo mesmo como é o processo do pecado, do arrependimento, do perdão. Como que é essa
questão da salvação pela vida, pelo nascimento, vida, pela morte, pela ressurreição do Cristo. Será que eu confio mesmo em Deus? Será que essa confiança me faz acreditar no seu amor eterno? Eu não sei se os irmãos também pensam assim. Como que é Deus? Como Ele é? Quem Ele é? É claro, Ele não tem imagem. Nós sabemos que Ele é Espírito. Mas me vem à mente que nenhum homem, durante toda a história da humanidade, que não seja o Senhor Jesus Cristo, tem ou terá o pleno conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus se revelou. Como eu vou conhecer a Deus? Como eu vou saber da sua vontade? Só uma forma, que é através da Bíblia. A única maneira de se entender Deus, o que Ele é através da Bíblia. E nós sabemos que Ele se revelou através da Bíblia. E nas Sagradas Escrituras, Ele não contou tudo de si. O que Ele nos deixou escrito é aquilo que Ele entendeu como o suficiente para que a gente viva, para que a gente entenda, para que a gente busque cada vez mais a satisfazê-lo. Ou então, é apenas pelo estudo constante da Bíblia, pela análise profunda das Sagradas Escrituras, eu vou saber quem Ele é. Pela oração incessante, constante e diária, pelo culto de louvor e adoração, pela busca permanente de um relacionamento íntimo, pessoal e crescente com Deus. Para isso, eu preciso então entender algumas coisas. Nós vamos dar algumas pinceladas, porque não há como estudar Deus completamente, muito menos a Bíblia em 40 minutos. Então, o que o Espírito Santo vai nos falar hoje? Nós precisamos então aprender e compreender, por exemplo, a origem de Deus. E pensando na origem de Deus, tem um versículo que sempre vem à minha mente, que é Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a origem de tudo sempre é Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Se eu creio em Deus e eu acredito neste versículo, o resto da Bíblia é facilmente compreendido e aceito por qualquer um. Porque se Deus tem o poder para criar um universo do nada absoluto, apenas por sua palavra, pela expressão da sua vontade, então todo o restante da Bíblia fica simples de eu entender, de eu compreender e de eu aceitar. Se Deus disse que abriu o Mar Vermelho para o povo judeu passar em terra seca e assim escapar da perseguição, não tem como duvidar. Ele tem poder para muito mais que isso. Se o povo de Deus atravessou o Jordão, entrando para a terra prometida com a Arca da Aliança, simples. É normal, é comum. Se teve um dilúvio que inundou todo mundo, se Deus criou o universo, por que Ele não poderia inundar todo o mundo? Se Ele desejou que nascesse um homem, e que esse homem se transformaria no Cristo vivo, e que pela vida, morte e ressurreição desse homem, nós tivéssemos a salvação eterna, simples, por que não acreditar? Eu acredito que Ele é poderoso para criar o universo. Mas qual a motivação de Deus para tudo isso? Eu vou ler para os irmãos, novamente, o que o pastor Darcy trouxe na abertura do culto. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8 apenas. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deus manteve toda a história humana, todo o universo girando por todos esses milênios. Deus tem poder para elaborar planos, esses planos da salvação. Nos estudos de Gênesis, nós vemos que na criação,
o Senhor, no final do dia, ele dizia, ele olhava o que ele fez e disse, isso é bom. Ele gostou do que ele tinha criado. No sexto dia, quando ele criou o ser humano, a expressão foi outra. Ficou muito bom. Gênesis 1:31 diz isso. Então, qual a motivação? São várias, mas a motivação principal que vem para nós podermos argumentar nessa noite é o amor. Mas o amor puro, o amor verdadeiro, o amor divino, o amor de qual não se tem qualquer erro. Não o amor como o nosso, que o nosso amor é instruído pelo pecado, então não é puro. Mas o amor de Deus é puro. O amor de Deus é tão intenso pelo ser humano, pelo homem, pela mulher que ele criou. É tão forte esse amor. Esse amor é tão vivo e tão eficaz, que ele doou o seu filho. Fez o seu filho se humilhar, se fazendo um homem. Nascer, viver e morrer em tortura. Ressuscitar. João 3,16 nos dá o tamanho desse amor. A motivação de Deus é amor. Ele é a fonte primária do amor. Ele é a fonte que jorra o amor. Então, tudo isso dá movimento da história humana, do relacionamento de Deus com o seu povo. A motivação maior, sim, é o amor. E por esse amor, ele fez promessas. Deuteronômio 7, 9, 10. Se os irmãos quiserem acompanhar. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Deus é amor, indiscutível. Mas nestes versículos nós vemos também que Deus é juiz, ele julga, ele absolve, ele condena. Qual a promessa que ele faz aqui? Aqui ele diz que como ele domina o universo e tem todo o controle da história humana,
servos de Deus. Vivamos a certeza que o seu reinado nos inclui como parte do corpo de Cristo. E ninguém pode mudar essa bênção. E ele é o Filho do Altíssimo. Por último, Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria foi escolhida por Deus para um propósito, a mãe de Jesus, homem, e nos trouxe salvação, pelo cumprimento das profecias e das promessas. Deus também nos escolheu. Tenhamos a certeza disso. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E vamos manifestar isso aos nossos filhos. Manifestemos isso ao povo em nossa volta. Preguemos a palavra do Senhor a todo instante, em todo momento, usando as redes sociais e pessoalmente. Através do que nós fazemos, através das boas obras que praticamos, tudo isso nós fazemos pela fé, mas para a glória de Deus. E encerrando então com a aplicação da palavra, não basta, meus irmãos, a gente afirmar que crê em Deus. Não basta a gente saber do poder de Deus. Nós somos cristãos. O verdadeiro salvo faz a vontade de Deus. Pois o amor a Deus consiste em guardar e viver suas regras. Como é que eu demonstro amor a Deus? Eu demonstro amor a Deus à minha esposa, cuidando bem dela, dando carinho. Eu demonstro meu amor pelo meu filho, dando uma boa educação, mantendo uma boa saúde. Eu demonstro amor para com o meu próximo, auxiliando quando isso me é possível, quando o irmão precisa. Mas como é que eu vou demonstrar o amor a Deus? Se ele não adoece? Se ele não precisa de mim? Nada que eu faça possa significar muita coisa para ele, porque ele é todo poderoso. Como eu demonstro o meu amor a Deus? João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Simples assim. Todos nós temos inteligência e discernimento para compreender quais são os mandamentos de Deus. Como a gente precisa viver no abandono do pecado, na luta cotidiana para ser uma pessoa mais digna, mais feliz, com bom caráter, dentro de uma ética cristã e humana. O cristão é ordenado a viver em comunhão, como nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos, em comunhão, uns com os outros, prestar auxílio uns aos outros. Deus se alegra na comunhão humana. E nessa comunhão nossa aqui, nós estamos também demonstrando a comunhão com Deus. No culto público. E o culto público precisa de pessoas. Não dá para fazer um culto público sem pessoas. Não há um verdadeiro cristão vivendo longe da comunhão com o povo de Deus, fazendo a sua vontade. Glória a Deus. Vamos orar então. Nós vamos encerrar a palavra e vamos também finalizar o culto. Peço que você fique de pé para que a gente ore ao Senhor e assim a gente faça um encerramento do nosso culto. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo agir do Espírito Santo em cada um de nós, na exposição e na recepção das Sagradas Escrituras. Pai, faça com que esse conhecimento faça diferença na nossa vida, no dia a dia, e eu viva lá fora a plena exposição de Cristo como a tua soberana vontade, assim como os irmãos que compreenderam as Sagradas Escrituras também se dediquem a amar ao Senhor através da obediência à tua palavra. Eu oro ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor cuide de todos os irmãos. O Senhor os proteja nessa semana vindoura e que o Senhor cuide para que esses irmãos também possam comparecer nessa semana nas noites de culto de oração. Que o Senhor proteja cada um com a tua mão poderosa. E que o Senhor possa trazer cura para aqueles que necessitam. O Senhor possa trazer trabalho para aqueles que necessitam. O Senhor possa cuidar com saúde, com alegria e com amor de cada um de nós durante essa semana, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos. Pode se assentar, meus irmãos. Queria convidar o presbítero Cairo para vir já para cá. Ele vai fazer a oração final, o pastor Castro vai trazer a bênção. E
aproveitando que o presbítero está vindo aqui, os irmãos sabem que eles já estão na fase do neném, da Maria Clara chegar. E dia 30 de julho é a cavalgada lá de Novo Goiás. E o presbítero Cairo sempre foi o nosso coordenador da nossa comitiva, mas esse ano nós vamos te liberar, tá? Você pode ficar tranquilo, tá? Luana, ele está liberado da cavalgada. Se ele falar alguma coisa, ele está liberado, pode ficar em paz, viu? Você quer nomear alguém já aqui para coordenar a cavalgada? Você quer nomear alguém ali? Rinaldo, pronto. Então a sua incumbência vai ser, vou ser o sucessor esse ano e o ano que vem. O Theo, a Maria Clara, todo mundo vai participar da cavalgada, tá bom? Queria pedir o presbítero para orar, o pastor Castro vai trazer a bênção. Muito obrigado a todos que vieram no culto nessa noite. Amanhã nós possamos participar da semana de oração. Lembra de orar pelas líderes nossas de intercessão, a diaconisa Deusa, a diaconisa Marli e a irmã Marlene, que vão coordenar essa semana de oração aqui na nossa igreja. Oremos. Vamos voltar a ficar em pé? Boa noite, graça e paz. Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Deus Pai, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor Deus. E aprendemos o tamanho que é o Teu amor por nós, o tamanho que é a Tua força, o Teu poder, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe à volta às nossas casas, que tenhamos uma semana abençoada, produtiva em nossos trabalhos, Senhor Deus, em nossos lares. Que a leitura da Tua palavra seja frequente também em nossos lares, Senhor Deus. O Senhor abençoe as nossas crianças, as grávidas, Senhor Deus. Também pedimos que o Senhor traga consolos às famílias enlutadas. O Senhor nos abençoe em todo o tempo, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda então as suas mãos para receber a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti ele levante o teu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito da promessa, esteja com todo o povo de Deus, aqui em Sanclerândia e em todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Está encerrada a nossa noite.